Vamos iniciar, Elis? Pronto? Ok? Muito bem. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje teremos nosso amigo Alexandre aqui colaborando conosco. É um prazer tê-lo conosco, já falei. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Espero que a tarde seja muito proveitosa, é o que nós esperamos. Eu quero inicialmente, antes de fazer a preparação do ambiente, agradecer aqui. Eu sei que não é a última palestra do ano, mas já queria antecipar esse agradecimento, que eu estou pensando nisso desde a semana passada, tanto a Elis quanto a Isabel, pelos esforços que foram assim, dispensados à nossa casa, à nossa causa, durante esse ano, que foi elas que encabeçaram. A Elis encabeçou dessa parte da gente fazer esse trabalho virtual, né? Foi sugerido por ela e foi quem desenvolveu esse trabalho. A Isabel colaborou bastante também na parte de convidar os nossos palestrantes, que é um trabalho realmente, foi um trabalho incansável de todas as duas. Então, quero agradecer aqui de público a todas as duas, porque realmente merecem toda a nossa, os aplausos nossos, porque foi um trabalho assim muito gratificante para todos nós, muito construtivo. Muito obrigado a vocês duas. Vamos então fazer a preparação do ambiente. Vou fazer a leitura do livro Mãos Marcadas, de Emmanuel, através do médico Chico Xavier. A mensagem é: todos podemos ajudar. A caridade não é um trabalho apenas de quem goza de provisória abastança material. É, sobretudo, amor, auxílio, doação de si mesmo. Todos podemos ajudar. Se és rico de saúde, não te esqueças da palavra de estímulo ao doente. Se a cultura intelectual te felicita o raciocínio, não ouvides o irmão que reclama o teu concurso para melhorar-se. Se possuis a fé, ajuda ao descrente, doando-lhe o testemunho de tua renovação espiritual. Cada qual pode ser rico na posição em que se encontra. Se o homem rico possui o ouro terrestre, o homem pobre de bens materiais pode ser rico de talentos do espírito. A penúria só existe onde a preguiça e a ignorância dominam. Procura a tua fortuna e espalha-lhe as bênçãos. Distribuamos, em nome de Deus, os recursos que a vida nos empresta. Ele retribuirá, conforme nossas próprias obras. Então, vamos agora fazer a nossa prece. Vamos inicialmente agradecer ao amigo Jesus por mais um dia, por estarmos aqui reunidos para escutar mais uma vez a palavra do nosso amigo Alexandre, que vem nos trazer a palavra do Evangelho, essa conexão divina que fazemos todos os sábados à tarde, às 16 horas, e que possamos aqui tirar o melhor proveito possível de tudo quanto é nos ofertado. Saibamos reconhecer, apesar das dificuldades, a gratidão de estarmos aqui vivos, contando história, reunindo experiências, vivenciando essas dificuldades que nos servirão mais tarde para construirmos um futuro melhor. Que possamos trabalhar em nome de Jesus, aliado a Ele, de coração aberto para receber suas bênçãos através de seus mensageiros luminosos, para que assim possamos construir um dia melhor e aí desfrutaremos também de menos dificuldades, ou seremos também muito mais fortalecidos para sabermos superá-las. Então, que Jesus abrace a todos, que agradeçamos este ano como um ano de lições, grandes lições, de muita construção, de muito fortalecimento e muita luz. Deus abençoe a todos, que assim seja. Alexandre, a palavra é sua. Meus queridos, primeiramente quero agradecer esse convite maravilhoso, porque, em verdade, eu estava aqui na oração dizendo: Senhor, como é abençoada a tecnologia, né? A mesma tecnologia que é utilizada para disseminar fake news, desinformação, bobagem, coisas terríveis, nos permite agora estarmos juntos, né? Nos permite estarmos falando do Cristo
E claro que a gente prefere o calor humano, estar junto na mesma sala, né, estarmos ali interagindo, mas em verdade são os novos tempos, a gente já sabia disso, tem na literatura espírita a menção, né, ao fato de que em algum momento a espiritualidade vai se utilizar de novos recursos, novas tecnologias para poder propagar o pensamento e já estamos nessa fase de transição vivendo tudo isso. Que bom! Então, que aproveitemos bastante essa tarde, que ela seja muito feliz. Vou tentar falar pausado, tranquilo, porque, como eu estava explicando, é a primeira palestra que eu faço virtual. Estou estreando aqui com vocês. E então, vocês fiquem bem à vontade de participar. A tecnologia aqui nos permite, quem quiser falar, levantar a sua mãozinha. Se eu perceber, aí eu já dou a palavra, ou então pode colocar ali no chat de comentários, que ao final, normalmente eu tento deixar um pouquinho no final um momento para essa nossa interação, tá? Mas, primeiramente, queria agradecer a vocês, todos, agradecer a oportunidade que Deus nos dá, e aqui estamos. Então, olha só, pessoal. Começar falando um pouquinho sobre que ano intenso, né? 2020, que ano intenso. Nesse ano, eu fiz 50 anos, em janeiro. Eu imaginava, olha, esse ano tem que ser um ano bem diferente. Eu quero resgatar algumas coisas, fazer outras, e planejava, né, muita coisa diferente. E acho que Deus me ouviu, está sendo muito diferente. Diferente do que eu planejava, mas do jeito que a gente precisa. Porque aqui já está uma grande lição, né? Muitas vezes a gente tem uma ideia de que a gente controla a nossa vida. A gente faz muitos planos, a gente acaba querendo que as coisas sejam conforme a nossa vontade. E eu acho que a partir do momento que Deus nos concedeu o livre-arbítrio, ele nos deu também a oportunidade de exercitar isso, de tentar planejar, de ter nossos sonhos, de buscar as nossas realizações. O ideal seria que elas não fossem apenas materiais, porque muita gente tem essa preocupação eminentemente material, né? Eu quero trocar meu carro, eu quero visitar vários países, eu quero, né, ter uma vida confortável. Isso é muito bom, é inegável. Mas e as questões espirituais, né? Então, lembrando um pouquinho disso, a gente percebe que o nosso nível de controle da nossa vida é relativamente pequeno, né? Porque, veja, uma coisa tão pequena, um vírus microscópico, né? Conseguiu fazer com que a dinâmica do mundo se modificasse por completo, em todos os lugares, né? E aí a gente observa que o lado bom dessa história, porque assim, nós que planejamos ou temos vontade de controlar tudo, nos sentimos muito incomodados, alguns talvez até revoltados. Mas o lado bom é que quem está cuidando da gente é o melhor que a gente poderia ter, que é o nosso pai. Eu não sei se todos tiveram essa experiência, mas assim, quando tem uma criança, quando tem um filho, um sobrinho, e aqui eu estou com a participação da minha filha Gabriela, a filha mais velha, né? Está aqui conosco, e me recordo dela quando era bebezinha. Acho que a primeira vez que a gente foi à praia com ela foi lá na Praia de Sonho Verde. E eu me recordo com ela na praia, e eu jogava ela para cima, e ao invés dela ter medo, ela se alegrava, ela sorria, ela gargalhava. E eu pensava assim, meu Deus, né? Eu estou jogando ela para uma situação de risco. Mas a confiança que ela tinha no fato que eu ia segurá-la quando ela descesse era tamanha que ela se sentia confortável naquele momento. Então, nós que aqui estamos e que temos essa situação que estamos vivendo, que inegavelmente é difícil, né, intensa, é complexa, mas a gente confia que tem um Deus que sabe de todas as coisas, sabe por que
a humanidade precisa passar por tudo isso, ele tem um propósito. E nós temos que entender que esse propósito, ele é bom para todos nós. E é o que vai fazer com que a gente transcenda esse atual momento que estamos vivendo. Me desculpem. A gente precisa compreender o seguinte: nós hoje estamos vivendo um dos momentos mais bonitos da história da humanidade, que é exatamente um momento de transição planetária, né? A gente que estuda o Livro dos Espíritos, a gente que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, já ouviu falar da pluralidade dos mundos habitados. A casa do meu pai tem muitas moradas. A gente já ouviu falar que o planeta Terra já foi um planeta um planeta primitivo, que naquela época a gente usava uma roupagem física extremamente grosseira, né, aquele homem de Neandertal, aquela coisa ainda na transição do reino animal para o hominal, né, que é o animal pensante, inteligente. Aí depois, com o passar do tempo, a gente foi se rebuscando, foi começando a se intelectualizar, começamos a descobrir novas coisas, porém, a gente só estudou isso, né? E a gente sempre dizia assim, poxa, um dia vai chegar um mundo hoje é provas e expiações, aonde, estudando a doutrina espírita, a gente aprende que é um mundo onde, infelizmente, tem um predomínio do mal, aonde é mais fácil falar do mal do que falar do bem, o egoísmo, o orgulho ainda são muito mais presentes do que o amor, mas nós já começamos a despertar para uma outra mensagem, nosso coração já sente uma outra necessidade, e a gente está no momento de transição para um mundo que vai ser um mundo mais feliz, não é isso? É um mundo onde a gente vai conseguir, é um mundo de regeneração, onde a gente vai conseguir, não é um mundo feliz ainda, mas é um mundo onde não vai ser tão difícil dar um bom dia. Hoje a gente entra num elevador, quer dizer, primeiro que se tiver uma pessoa, a gente espera descer, né? Porque a gente já não quer, tem que manter o distanciamento. Isso é prudente, isso é importante. Mas antes, quando a gente não tinha isso, às vezes você estava no elevador com 4 pessoas e cada um olhando seu celular, só para ter a desculpa que estava distraído e não queria dar bom dia para o outro, dar boa tarde. Às vezes vizinho do mesmo prédio, não é um lugar público, não, onde mora. Então vejam que a gente estava assim, se distanciando pelos laços do amor, a gente estava se distanciando pelos laços da fraternidade universal. E acho que Deus, nessa sua infinita sabedoria, disse, opa, está na hora de dar uma chacoalhada nesse povo aí. Né? Não é praga do Egito, não é assim, castigo de Deus, como tem gente que fala, não. Mas é o natural. Toda mudança, ela é difícil, ela não é muito simples. Você tem dúvida disso? Então, pega o teu guarda-roupa e tenta arrumar umas 4 gavetas só. Só isso, arruma 3, 4 gavetas, uma sapateira. Garanto que você vai perceber que a mudança que você está fazendo, ela não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, quando terminar e você perceber tudo arrumadinho, você vai dizer, poxa, devia ter feito antes. Acho que ia ficar mais... Ficou muito bom, ficou legal. Então, o nosso planeta está vivendo esse momento. A gente está aqui vivendo esse instante onde nós estamos sendo testados em tudo aquilo que a gente acredita, de uma forma muito veemente. A gente está falando aqui que nesses momentos, podem pegar, hoje eu conversava com minha mãe sobre isso. Tem gente que acha que eu sou espírita desde bebezinho, né? Não, não foi assim não, minha trajetória. Eu comecei a estudar a doutrina dos espíritos aos 21 anos. Não tem tanto tempo assim, mas você já sabe que eu tenho 50, então já temos aí quase 30 anos estudando a doutrina. Aí o que ocorre? Minha mãe, ela sempre nos deixou à nossa disposição a vida de Jesus. Eu lembro, eu tinha acho que uns 3, 4 anos, eu aprendi a ler muito cedo, e a gente tinha uma vida de Jesus em forma de gibi, preto e branco assim, e eu lembro muito claramente, lendo isso, muito, muito pequenininho, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu lendo e vendo aquelas passagens e procurando entender, obviamente o entendimento era muito curto, mas eu percebendo a importância de tudo aquilo. Algumas imagens me chamaram muita atenção, uma que está comigo até hoje
era Jesus num monte que tinha sido transportado até ali, né, de uma forma alegórica, pelo diabo para ser tentado, onde o diabo dizia, se joga daqui que os anjos vão e te seguram e não sei o quê. E eu me lembro muito disso. Então, assim, eu já tinha uma visão cristã desde essa época, mas eu nunca decidi por nenhuma religião, assim, não tinha uma religião definida. Inclusive, eu consegui estragar 2 missas que eu fui. A minha tia me levou para uma missa onde tem uma hora que tinha que fazer uma doação e eu pensava que tinha que doar para o padre. Na hora que ele estava levantando o cálice, fazendo alguma coisa, eu fui lá com dinheiro para entregar para ele. O povo na igreja começou a rir, eu sem entender. E aí minha tia, não, volta. E eu já estava lá e ele apontando assim, te entregar ali para outra pessoa. Foi a primeira missa que eu estraguei, óbvio que involuntariamente. A segunda foi que era uma missa de 7º dia do falecimento do amigo do meu pai. Eu morava no Rio de Janeiro, né? Minha infância eu morei no Rio de Janeiro. E aí a gente, como era muito amigo, né, da pessoa que faleceu, da família, a gente estava lá nas primeiras cadeiras, assim, né? Só que eu não era católica, eu não entendia muito do ritual, nada, né? Aí eu sei que em algum momento, e todo mundo muito choroso, né, pelo momento, óbvio, e aí o padre pegou assim o vinho, aí ofereceu e tomou um gole, né? Aí eu fiquei só olhando assim. Aí daqui a pouco ele pegou, aí tomou o segundo gole. Aí eu cheguei e fiz, eita, como bebe. Só que tava um silêncio na igreja. Aí o que aconteceu? Todo mundo começou a rir. Aí a missa, que era de 7º dia, todo mundo chorando, todo mundo começou a rir, até o padre não aguentou. Mas no fim das contas, hoje, olhando para o passado, isso eu tinha uns 7 anos, eu vejo que talvez tenha sido bom para o pessoal relaxar, ficar em paz e ver que a vida segue, né? Mas então, meus queridos, por que eu estou falando nisso? Porque assim, eu não era espírita, mas a partir do instante em que eu comecei a tomar dimensão, aí quando eu falo aos 21 anos dessa realidade, eu comecei a perceber que todos aqui temos ao nosso favor um cabedal de informações extremamente valiosas. Então, nós que estamos vivendo esse momento, né? Como eu disse, ainda hoje eu falava com minha mãe e eu comecei a ler, comecei a conhecer a doutrina espírita através dos livros de Emmanuel, né? Aqueles bem, assim, simples, né? O Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, que eu não tinha muita paciência para ler muitos capítulos, então eu lia só um capítulo que era curtinho, mas ainda hoje eu leio, diariamente eu leio, porque aquilo me abastece. E se vocês forem pegar aqueles livros, acho que pelo menos metade ou mais da metade fica falando para nós da importância da confiança em Deus e da nossa paciência, da nossa tolerância, principalmente nos momentos de crise. Confiar em Deus quando está tudo bom é o normal, é o natural. Mostrar que nós confiamos em Deus é nessa hora que a gente está passando, que a gente tem dificuldade, que o homem velho em nós vem com muita força, querendo tomar a frente das coisas. A gente diz, não, peraí, deixa eu pensar, deixa eu respirar, deixa eu ver de outra forma. E nessa longa jornada de aprendizado, né, esse ano em especial, como eu falei, um ano de transição, a gente sempre contou com um apoio fantástico. E que apoio é esse? Nosso Mestre Jesus. Modelo e Guia para a Humanidade, questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus, esse espírito iluminado, ele não tinha mais nada para provar, ele não tinha, já era um espírito crístico, que é aquele espírito que já chegou no mais alto grau evolutivo, está na perfeição relativa, porque a absoluta só pertence a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Mas ele já estava nesse patamar. E o que foi que ele fez? Ele pediu a Deus para encarnar no orbe do qual ele era governador, era o gestor. Ele pediu para encarnar para nos mostrar como viver, para mostrar como se manter em comunhão com Deus, mesmo num cenário de muita dificuldade. Então, veja, Jesus podia ter nascido num palácio. E ele escolheu o quê? Vir na manjedoura. A manjedoura o que é? É o local onde bota a alimentação dos animais, né? Simbolizando ali que ele é o alimento da vida. Que todos nós somos carentes, todos nós precisamos.
Então, naquele instante, Jesus já deu uma lição de simplicidade. Jesus podia ter sido um sacerdote, um fariseu, né? Já que aos 12 anos de idade ele discutia de igual para igual com os doutores da lei, que diziam: onde é que esse menino aprendeu tudo isso? Porque naquela época o conhecimento era hermético, é diferente de hoje. Hoje, nós temos ao nosso dispor muita informação. Desde 1818 de abril de 1857, a gente tem um livro chamado Livro dos Espíritos. São 1019 questões que nos esclarecem, é como o Divaldo Franco fala, né? É um tratado científico, filosófico, religioso, mostrando como é que funciona a vida, seja ela física, seja ela espiritual. Ali a base da doutrina que a gente estuda. Tem muito livro legal? Tem, mas vamos estudar as obras básicas, o Pentateuco kardeciano. Houve uma época da minha vida que eu fazia muita palestra no interior, né? Como eu disse a vocês, eu comecei a estudar doutrina aos 21 anos. Coincidentemente, eu estava na faculdade, eu estava estudando computação nessa época, eu tinha feito metade do curso de física, não gostei muito, assim, não me adaptei, enfim, aí fui fazer computação. Aí o que aconteceu? Na faculdade teve uma greve, e foi quando eu coincidi com o estudo da doutrina dos espíritos. E aí eu comecei a estudar intensamente a doutrina espírita, passei 3 meses praticamente estudando a doutrina espírita, e nesse momento eu comecei já a fazer palestra lá no José Eusébio, ajudando as pessoas que iam tomar passe. Antes disso eu fazia uma leitura, comentava o evangelho, e aí, assim, comecei a fazer palestra, né, com 21 anos, 22 anos. E nessa época eu ia muito para o interior, como eu não trabalhava, normalmente eu ia à noite para o interior, fazia palestra, aí voltava bem tarde, mas no outro dia, como às vezes eu tinha aula, às vezes não tinha, e aí eu gerenciava dessa forma. E me dedicava a isso tudo, né? Então, quando nessa época, quando eu começava a fazer essas palestras, era interessante, porque muito nesses momentos em que eu buscava levar o conhecimento da doutrina aos meus irmãos, eu buscava, desde aquela época, perceber que a mensagem de Jesus ela tinha que ser vivenciada, não podia ser só uma teoria, vou estudar para fazer uma prova. Então, foi nesse momento também que eu comecei a me engajar nas tarefas assistenciais, que, em verdade, foram as grandes lições para que eu pudesse encontrar Jesus. Porque, imagina, Jesus dizia assim: vinde a mim, vós que estáis aflitos, eu vos aliviarei. Mas onde é que eu encontro Jesus? Né? Onde é que eu busco o Cristo? É na casa espírita, assistindo uma palestra, como a gente está fazendo aqui? Sim. É na igreja católica? Sim. Sei lá, num templo protestante? Sim. Desde que as pessoas estejam fazendo isso com sinceridade em seus corações. Se for só para dar boca para fora, seja lá ou aqui, a gente está desperdiçando nossa oportunidade, né? Mas, enfim, naquele momento eu comecei a perceber que a gente precisa encontrar Jesus aonde? Exatamente onde ele nos falou, né? Junto dos pequeninos do caminho. Lembram que Jesus dizia para nós: eu sou muito grato por tudo aquilo que vocês fizeram por mim no momento que eu tive fome, você me dá de comer, de beber, quando eu tive sede, de vestir quando eu tive frio. Todo mundo, opa, quando foi que a gente viu o Senhor nessas condições? A gente nunca te viu assim. Toda vez que você fez isso a um dos pequeninos do caminho, foi a mim que você fez. E aí foi quando a gente começa a ver que a doutrina dos espíritos nos esclarece muito intensamente a diferença entre você aparentar e você, de fato, ser. Quando a gente lê sobre os falsos cristos e falsos profetas, muitas vezes a gente aponta o dedo inquisidor. Olha, tá vendo aquele pastor, aquele padre, aquele médium que é charlatão e não sei o que, a gente começa a pensar nisso. Quando eu penso nessa passagem, eu olho para mim. Eu digo, meu Deus, eu estou sendo um falso Cristo, eu estou sendo um falso profeta? Será que eu estou falando aquilo que meu coração está pleno? Óbvio que se eu fosse esperar ser uma pessoa equilibrada para falar de Jesus, totalmente alinhada com o pensamento do Cristo, nem encarnada aqui eu estava, né? Eu estava num planeta mais avançado. Se eu estou aqui, é porque eu preciso estar, e é uma oportunidade de resgate para mim.
Eu não sou um espírito missionário, tenho plena convicção disso. Eu sou um espírito, como qualquer um aqui presente, encarnado ou desencarnado, eu sou um espírito em fase de aprendizado espiritual. Só que Deus, vendo que o quão atrasado eu estou, disse, ó, meu filho, vai fazer umas palestrazinhas, porque aí você vai adiantar seu lado. É o que eu estou fazendo. Às vezes eu digo, rapaz, esse mundo da gente está muito complicado. Porque Jesus chama um cara como eu para falar em seu nome, é que o negócio está complicado. Mas, na verdade, o que o Cristo enxerga em mim é a sinceridade de propósito. Ele reconhece as minhas falhas, mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que eu me esforço por ser uma pessoa diferente. Diferente no sentido de mais adequado aos seus ensinamentos, de mais perto, né, da mensagem que ele nos deixou. Que isso é o que mais importa. Como eu estava falando no comecinho, né, conversando com o nosso amigo Lécio, eu estou, como todos estamos, né, fisicamente afastado das nossas casas, mas no meu trabalho, eu estou enxergando ali a casa espírita onde eu tenho que militar, né? Eu estou tendo a alegria de ter aqui um companheiro meu de trabalho, o Estivaninho, está aqui conosco, e ele, assim como eu, é testemunha de tantos desafios que a gente está passando, os desafios comuns que todos passamos pela pandemia, perda de pessoas queridas, distanciamento social, mas, igualmente, a nossa empresa está passando por várias coisas, né? Assim como tantas empresas, e nós somos testados constantemente nos valores cristãos, constantemente. E teve um momento que eu disse, Senhor, eu não podia estar fazendo outra coisa da minha vida, eu não podia estar trabalhando com outra coisa, acho que eu vou fazer outra coisa na minha vida. Mas no meu coração, e lendo as mensagens de Emmanuel que eu citei, sempre diz assim, olha, seja fiel ao teu compromisso. Não olha para trás no sentido de abdicar, é como Jesus diz, aquele que olha, né, que pega na charrua e olha para trás não é digno do trabalho. Então, assim, eu estou aqui com a oportunidade de servir ao Cristo e eu fico olhando para trás, poxa, será que é isso mesmo? Eu não vou fazer meu trabalho. Então, eu me desapeguei disso e disse, Senhor, muito obrigado, estou aqui em tuas mãos, mestre, o que for da tua vontade que aconteça. E estou seguindo, e estou andando. Por quê? Porque, em verdade, o Cristo já nos deu todos esses sinais, né? Já nos mostrou que muito mais importante do que as honrarias do mundo é você ter a sua paz de consciência, a sua tranquilidade, que você está sendo a pessoa melhor do que você foi no passado. Ninguém aqui vai sair direto para nosso lar, direto para um mundo de regeneração, não. A gente está construindo essa transição. Deus permita que nós consigamos ainda viver nessa terra, nessa situação. Mas a gente ainda vai passar algum tempo. Mas o mais legal de tudo é saber que a gente tem a presença de Jesus, esse modelo e guia para todos nós. Você tem dúvida? Lembra do Cristo. Pergunta a você mesmo como é que Jesus ia tratar esse assunto. Será que Jesus ia dar uma patada nessa pessoa, ia reclamar? Ou ia falar o que precisa ser dito, mas de forma amorosa? Então, esse é o grande exercício que a gente tem que fazer aqui. É a gente se conhecer, a gente ter coragem de olhar no espelho e falar para nós mesmos, nós temos o compromisso de ser uma pessoa diferente e melhor. E como é que a gente faz tudo isso? Rapaz, tem um caminho que a doutrina espírita nos esclarece muito bem, que se chama caridade, né? Fazer o bem. A gente lembra que Jesus, ele nunca desperdiçou uma oportunidade. E eu acho que nós temos que nos concentrar nisso. Porque, olha só, é muito comum a gente estar chegando perto do Natal, né? A gente está chegando perto daquela data que a gente convencionou ser o dia que Jesus nasceu. Aí você vê um monte de gente discutindo, não, mas Jesus não nasceu porque tem um relato que nessa época tinha uma estrela que, olhando astronomicamente, não tem. Ah, porque. Rapaz, deixa eu dizer um negócio. O que é que importa se Jesus nasceu no dia 25 ou não? Nada. O que importa para mim é que, assim, o Cristo, o Natal dele tem que ser todo santo dia. Nosso coração tem que ser uma manjedoura
todo santo dia, não apenas no dia 25. Mas existem pessoas que estão tão distantes de Jesus que se um dia no ano ele lembrar de Jesus e que seja no dia 25, já está muito bom. Porque na outra encarnação nem isso ele pensava. Na próxima, assim como a gente, ele pode estar pensando algumas vezes mais. Porque nenhum de nós aqui, se for olhar para encarnações passadas, foi um espírito, sabe, iluminado, não. Nós somos espíritos endividados, provas e expiações, estamos pagando, resgatando. Mas a gente já tem a claridade do Cristo tocando nosso coração, né? Essa mesma claridade está batendo na minha testa, assim, no meu rosto, estou vendo, que está vindo aqui da janela. É uma claridade que vem do Cristo e ilumina nosso coração. Depende da gente abrir nosso coração para ele. Tinha gente que diz, Jesus tinha barba, tinha cabelo longo e não sei o quê. Não importa. O que importa é a mensagem de Jesus. Uma vez eu estava num Foreal, Fórum de Debates Espíritas, isso daí tem muito tempo. Muito tempo, eu não lembro nem quanto tempo, mas certamente mais de 25 anos. E eu estava lá numa daquelas salas onde tinham vários temas. Infelizmente, o palestrante, que era o Jorge Andréa, que hoje já está na vida espiritual, ele não pôde vir porque teve algum problema, não veio do Rio de Janeiro para cá, e foi substituído às pressas por alguma pessoa. Não lembro se foi o Peixinho, que é uma pessoa extremamente querida, né? Presidente da Federação Baiana, enfim, uma pessoa muito querida, filósofo, médico, psicólogo. Sei que o pessoal estava discutindo ali um monte de coisa, falando de Jesus, não, porque Jesus morreu na cruz, para que seu exemplo perdurasse, não sei o quê. Aí ficaram muito discutindo a forma que Jesus morreu. E naquela época eu era ainda mais impulsivo. Hoje, com 50 anos, eu já sou mais sossegado, mas naquela época... E eu, querendo assim, eu digo, rapaz, ficando incomodado, chega uma hora que eu disse, pessoal, por favor, na hora das perguntas, né, eu queria falar um negócio. Eu digo, eu não entendo porque a gente gastou tanto tempo aqui discutindo como Jesus morreu, a forma, e não tratando o exemplo dele. Porque se Jesus tivesse morrido num espirro, numa topada, queimado, seja lá como for, para mim não importava. O que importa é o que ele deixou em vida, que é o seu exemplo de tolerância. Quando ele foi perseguido, ele perdoou, nos perdoou, né, quando a gente colocou ele naquela cruz. Quando ele foi traído, ainda assim, ele seguiu, né, confiando no Pai, na sua missão, enfim, amai os vossos inimigos, né, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7, se alguém te chamar a dar 1000 passos, dá outros 1000, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Pega o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, que você vai ter ali 80%, 90% das máximas morais, que é isso que a gente tem que se concentrar. Não só em ler, achar bonito e repetir, não, mas vivenciar. Esse é o nosso grande desafio, porque o que importa para nós é como Jesus viveu. É como tem uma canção que eu gosto demais do Padre Zezinho, que quando a criança perguntou o que devia fazer para ser feliz, ele diz, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, né? Então, veja como é bela essa expressão, diz assim, você quer ser feliz? Bote o Cristo na tua vida, mas não o Cristo dos cânticos de louvores, mas o Cristo que fala com aquela pessoa que precisa de ajuda. E não precisa que ela venha até nós, olha, eu preciso de ajuda. A gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Vá no Evangelho segundo o Espiritismo e procure lá um capítulo chamado Os Infortúnios Ocultos. Às vezes a gente está aqui procurando a cesta de Natal para dar para as velhinhas, lembrando que muitas dessas velhinhas, elas também vão na igreja católica lá e recebem no outro centro. E aí eu não estou julgando elas não, porque se elas vão, porque precisam, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, às vezes você está no seu prédio, tem o porteiro ou a faxineira que está passando um pouco de dificuldade, o cartão veio maior, ele não comprou tanta comida quanto devia, os filhos estão passando fome e a gente não olha. Aquele semblante dele triste não diz nada para a gente. A gente reclama com o síndico. Fulano está mal-humorado, fulano está cabisbaixo, mas a gente já tentou ouvir aquela pessoa, né? Então, assim,
o Cristo que a gente segue não é o Cristo da camiseta, eu amo Jesus, ou do adesivo no carro, né, botando assim, não, foi Deus que me deu. Não. O Cristo que a gente conhece é o que vai no nosso carro, quando a gente usa o carro para distribuir as cestas e os pães. E aí tem uma história interessante, porque assim, naquela época que eu fazia palestra nos interiores, minha mãe tinha um carro que depois que era um Chevette, ó, vamos botar na linha do tempo, tá? Isso que eu estou falando é 1992. Minha mãe tinha um Chevette 88, que era o Chevette que a gente ia para o interior, eu e minha mãe. Aí o que acontece? Esse Chevette, depois, melhoraram as coisas, ela comprou um 93. Esse daí ela me deu. Aí eu comecei a trabalhar e eu comecei a usar esse carro. E só que aí o pessoal chamava esse carro de Highlander, porque eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, e o pessoal esperava que a primeira coisa que eu fizesse fosse trocar o carro. Eu não troquei. Os caras, meu irmão, você não vai trocar o carro, não? Eu digo, não, não vou. Mas por que você não vai trocar? Você está ganhando mais dinheiro. Eu digo, você quer que eu troque porque você quer? Porque eu não estou incomodado com o meu carro, você está. E aí o meu carro era o Highlander, né? O povo chamou de Highlander, que era imortal, não ia morrer nunca. Só que uma vez o Highlander começou a dar problema, aí eu ter que ir para o mecânico toda semana, aí eu digo, olha, tá na hora de trocar o Highlander. Aí fui lá e comprei um carro novo, zero. Aí cheguei no centro com o carro zero. Os caras, o Xande trocou o carro e não sei o que, beleza. Aí na hora de fazer o café, que na verdade a gente não fazia só o café, a gente levava uma sopa, aí era um caldeirão de sopa assim, que a gente botava na coisa, na mala, né? Aí eu abri a porta-mala e todo mundo botando material nos carros e o meu vazio. Eu digo, pessoal, mas vem cá aí, cadê o material botado no meu carro? E toda vez tinha um caldeirão aqui no meu carro, né? Porque a gente se dividia em 3 rotas para distribuir aqui para o Maceió. O pessoal, não, Xande, é porque teu carro é novo. Eu digo, oxi, meu carro é novo, mas é o meu carro, então é o carro que eu tenho para servir ao Cristo, é ele. Óbvio que eu também tinha botado já uma lona pretazinha, né, para poder, né, não arranhar tanto bichinho, mas eu ia fazer e fiz no meu carro. Porque se o Cristo me permite, com a minha saúde, com a minha condição, ter o meu recurso, por que eu não posso compartilhar com as pessoas? Muito importante a gente ter essa sensação, essa dimensão da presença de Jesus no nosso dia. Porque, olha só, a gente podia estar aparentando aqui para todo mundo que nós somos cristãos, mas para Jesus a gente não consegue aparentar. A gente consegue mostrar o que a gente é. Então, se alguém quer ainda ter desculpa, não sei o que, arrume uma boa desculpa, porque quando chegar lá em cima, Jesus não vai olhar para a gente como a gente está se olhando aqui. Ele vai olhar a nível perispiritual, que, como a gente sabe, tudo que acontece conosco fica gravado no nosso perispírito. Então, o Cristo vai acessar. Quando eu falo Jesus, obviamente não vai ter o merecimento de Jesus pessoalmente tratando a nossa desencarnação, né? Estamos muito longe disso, mas ele tem os seus emissários de amor, né, que vão assistir o nosso desencarne, assistir no sentido de prestar assistência, eles vão nos receber e cada um vai ser recebido de acordo com a sua vivência na Terra. Ninguém vai dizer assim, quando eu desencarnar, Alexandre, quantos livros você leu? Quantas palestras você fez? Até esse negócio do livro é engraçado, que eu estava falando do Pentateuco kardeciano, a importância de estudar as obras básicas. Na época que eu fazia muita palestra no interior, o povo chegava para mim e dizia assim, eita, tem um livro que eu li, de Zíbia Gasparetto, um livro não sei das quantas, você já leu? Eu digo, não. Ah, tem um livro Violeta da Janela lá, você já leu? Também não. Aí aquele livro assim do irmão XPTO, que eu não sei nem o nome, também não. Aí o povo olhava para mim e dizia, rapaz, esse cara vem fazer palestra e não leu nada. Aí disse, que livro você leu? Eu disse, olha, meu irmão, deixa eu te dizer, eu estou lendo o Pentateuco kardeciano. Já li o Livro dos Espíritos algumas vezes, mas sempre eu estou lendo, não vou parar de ler. Leio o Evangelho todo santo dia, vamos dizer assim, né, no nosso aprendizado. E
li o Nosso Lar, li alguma coisa de Emmanuel, mas esses outros livros estão na fila, uma hora eu vou chegar neles. Mas por que eu estou falando isso? Porque a base que Kardec deixou para nós é o fundamento para a gente compreender todo o resto. Como é que eu vou ensinar um cálculo diferencial para uma pessoa que não passou pelas 4 operações da matemática? Ela tem que passar por aquilo. Então, nós que estamos estudando a doutrina e procurando vivê-la, nós temos que conhecer esse Pentateuco kardeciano. Não conheço profundamente nenhuma das suas obras, já li várias vezes o Livro dos Espíritos, mas cada vez que eu leio, parece que é a primeira vez que eu vejo aquela questão. Eu digo, rapaz, eu nunca vi essa não é possível. Parece que ela é totalmente nova, mas é nova mesmo. Por quê? Porque eu sou outra pessoa. Nesse tempo, sei lá, 4 anos que eu li uma vez e estou lendo pela segunda vez, eu já sou outra pessoa, nunca vou ser o mesmo. É como o pessoal diz, né? Um homem não entra pela segunda vez no mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo e o homem não é mais o mesmo. Então, quando eu leio uma pergunta, eu já não sou a mesma pessoa. Eu já tive novas experiências, eu já passei por sofrimentos, já tive alegrias, então a minha absorção já vai ser outra. Então, é necessário que a gente reconheça isso e a gente perceba como isso é rico na nossa vida. Então, meus irmãos, como eu tinha dito a vocês, eu vou deixar alguns minutos para as pessoas interagirem, conversarem, mas, assim, a mensagem que eu digo para vocês é: vamos oferecer a Jesus no seu aniversário o que ele mais deseja de nós. E o que ele mais deseja de nós? A nossa transformação, a nossa mudança, a nossa busca de sermos pessoas diferentes e melhores. Esse mundo é um mundo muito complexo. A gente está vivendo momentos de extrema polaridade, seja por questões políticas, seja por questões religiosas, seja por questões sociais, seja por questões de vários matizes, mas nós um dia estaremos reunidos num só rebanho com um só pastor. E esse pastor a gente já sabe que é o nosso mestre Jesus. Não importa se eu estudo a vida do Cristo pela doutrina dos Espíritos, ou pelo catolicismo, ou pelo protestantismo. O que importa é o quanto disso tudo eu vivo. O quanto eu coloco no meu cotidiano. Porque, como eu falei, ninguém na vida espiritual vai me perguntar quantos livros você leu, quantas palestras você fez, quantos litros de água fluidificada você bebeu, quantos passes você tomou. Não, você vai ter que dizer assim, ó, meu amigão, isso aqui é a folha com tudo aquilo que eu realizei. Você vai ter que mostrar. Mas é diferente dessa, essa eu escrevi. E a folha que eu vou mostrar lá é escrita pelas minhas atitudes e pelas minhas ações. A gente tem que fazer isso, né? Então, meus queridos irmãos, é necessário que a gente se convença dessa realidade. Por que eu digo isso? Porque tem muita religião que acha que basta acreditar em Jesus e dá tudo certo. Respeito. Mas os, entre aspas, maus espíritos, por que entre aspas? Porque são espíritos ignorantes, que falta conhecimento da realidade espiritual. Esses reconhecem a grandeza de Jesus. Muitas vezes não pronunciam seu nome. Quantas vezes em reunião mediúnica eles se referiam ao Cordeiro? Porque ele não tinha, muitas vezes, condição de falar Jesus. Ele se sentia envergonhado. Quer dizer, meu irmão, o Cristo está de braço aberto para te receber. Agora, se tu não andar, se você não for até ele, não tem como Cristo forçar a porta da tua casa para arrombar e entrar. Não vai fazer isso. Ele nunca fez, não vai fazer. Mas o instrumento de aprendizado chamado dor, porque quem não aprende pelo amor, aprende pela dor, vai bater tua porta e vai dizer, é tua hora, vem. E assim aconteceu com muitos de nós. Nessa encarnação, graças ao Pai, eu não fui pela dor em busca da doutrina espírita, eu fui pela sede de conhecimento. Estudava física, depois estudava computação, muita ciência, muita
E eu digo, pô, não é só isso. Tem vazio no meu coração que a equação diferencial lá, integral, não vai preencher. E quem preenche? Aí foi quando eu encontrei Jesus. Mas eu encontrei Jesus não teoricamente. Eu fui fazer, como eu falei, os trabalhos assistenciais em Maceió. O pessoal me chamava, eu não vou não, porque é uma, sabe, uma situação social que não é legal, eu me incomodo e não sei o que. É aquele discurso de quem não quer fazer nada. Até que um dia eu fui. Quando eu fui, aí a gente era um grupo pequeno, eram 4, 5 pessoas numa Kombi velha, nosso querido Roberto, que eu lembro. Pra você ter ideia, era, como é o nome que ele fazia? Ligação direta, não tinha nem negócio da ignição. Sabe o que acontecia? A gente chegou ali, aí quem é de Maceió vai saber, tem a praça, ali aquela praça da Igreja dos Martírios, né, perto do Palácio. Tinha sempre um pessoal ali. A gente parou o carro, aí o Sandro, que hoje é o coordenador lá do Oscar Menezes, a casa que eu estou vinculado, né, pelos laços afetivos e laços administrativos, né, vamos dizer assim. A gente, quando desceu, se levantou uma senhorinha, e assim, ele chegou próximo dela, oi, vó, e deu um abraço, um beijo. Essa senhora fazia muito tempo, eu acho que ela não tomava banho. Porque eu percebi o aspecto dela, não por vontade dela, mas por talvez falta de condição. Aí ela veio em minha direção assim, eu fiz, oi, vó, tudo bom? Aí foi me afastando, sabe? Eu não estava pronto para abraçar ela. Eu não estava pronto para dar aquele beijo. E eu não ia fazer isso com hipocrisia. E não fiz. Me envergonhei de mim mesmo. Digo, poxa, por que o meu irmão Sandro já faz isso? Mas eu reconheci que ele já estava pronto para fazer aquilo, porque ele também não fazia com hipocrisia. E aí mas eu decidi, eu digo, Senhor, eu tenho que mudar. Não foi na outra semana que eu mudei, nem na outra, mas cada dia um pouquinho. Até um dia em que eu abracei aquela senhora, dei um beijo nela, do mesmo jeito que meu irmão Sandro, e eu nem percebi. Quando a gente estava saindo, é que eu digo, rapaz, eu consegui. Eu abracei, senti carinho de forma autêntica e legítima, sem hipocrisia. Então, naqueles momentos, eu digo que eu conheci Jesus. Não o Jesus da cruz, não aquele Jesus do cântico, do louvor, não, mas o Jesus dos pequeninos, que eu acho que aí é que, em verdade, a gente está dando o grande presente de aniversário que ele quer. Aniversário é de Jesus, né? E a gente tem que ficar querendo ganhar presente, né? Mas, em verdade, qual é o presente que o Cristo quer da gente? A nossa autotransformação. É isso que eu penso. Meus queridos irmãos, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Estou muito feliz de ter participado aqui, né? É minha estreia nesse mundo virtual aqui, nas palestras. Mas nesse momento, onde a gente tem alguns minutos, eu gostaria de deixar as pessoas à vontade para, se quiserem digitar no chat a sua pergunta, para que eu possa ler e responder. Aqueles que se sentem à vontade, que quiserem levantar a mãozinha aí e comentar, fiquem à vontade. Quem quiser abrir sua câmera e falar. Ou seja, essa aqui é a nossa casa, né? Então fiquem bem à vontade. Estou aqui à disposição de vocês. Aqui no chat, meus queridos aqui, né? Agradecendo. Eu que sou grato, né, Isabel, a todos vocês. Se alguém quiser fazer pergunta, fique à vontade, viu? Eu acho que ninguém vai fazer, viu, Alexandre? Ninguém está. É o que eu sempre digo, ó. Tem um monte de desencarnado aqui querendo falar, mas eu não escuto nenhum, não. E eu acho que não tem tecnologia para digitar lá e aparecer no chat. Então, se alguém quiser, fica à vontade, né? Já queremos agradecer a você por esses exemplos de vida, essas vivências que você teve, né? Diante da nossa população mais necessitada. E isso mostra realmente quando estamos preparados para exemplificar, né? Não adianta a gente querer forçar a barra, querer fazer uma coisa que a gente não tem ainda aquela capacidade, não está ainda preparado para exercer. Mas foi o que aconteceu com você. O treinamento leva à perfeição. Então você foi treinando, foi se desnudando de toda a vaidade e aos poucos a gente vai conseguindo então atingir
aqueles objetivos que estão na nossa proposta íntima, né? É um treinamento, é o dia a dia que vai nos ensinando. É dessa forma que a gente vai se transformando, e é isso que Jesus pede a gente. Que a gente não precisa querer fazer coisas magníficas, nada de transformações imediatísticas, coisas assim que a mídia vem atrás da gente. Não precisa chamar atenção para nada. É nas coisas simples mesmo, até dentro de casa, não precisa nem ser na rua, que a gente vai buscando melhorar, construindo esse novo homem, construindo novas ideias, e a gente vai caminhando melhor. É dessa maneira que eu também enxergo as coisas, né? Ô, Lécio, você tocou num ponto muito importante, viu? Aí aqui eu agradeço a minha cunhada, a Vanessa, né, que entrou, graças a Deus, né, está aqui participando conosco. Mas, Lécio, você tocou num ponto extremamente importante, porque tem gente que até se culpa por não sentir, assim, imediatamente a vontade de fazer o bem, fazer a caridade, sabe? Tem gente que fica, meu Deus, isso não é para mim, não. É para você, sim. Mas você vai ter que, como você me falou, se treinar, adquirir o hábito de vivenciar o evangelho no seu cotidiano, no seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Agora, não pode ficar parado, imobilizado, achando que um dia o Espírito Santo vem e lhe ilumina. Não é assim. É no dia a dia. É como a fé, né? Ninguém compra 1 quilo de fé na esquina. É você, se você não tem, você vai ter que se dispor a treinar, a ler, a se interessar. E um belo dia, isso vai acontecer com você. Você vai ver que você acredita, porque vê aquele momento você provar a sua fé e você vai exercê-la, com toda certeza. Então, agora é preciso que a gente abra o coração. A luz divina não vai nos tocar se não estivermos assim abertos a recebê-la, de forma nenhuma. É preciso que a gente vá atrás, como você disse. Nós, quando estamos doentes, nós vamos a um médico material. Nós, quando estamos necessitados, nosso espírito sofrendo, temos que buscar a espiritualidade maior. Ela não virá até a gente, estará à nossa disposição. Há muita vontade de tocar o nosso coração, mas é preciso que estejamos dispostos a isso. Se estivermos fechados no nosso mundo, André Luiz, no nosso lar, exemplifica isso. Passou anos só olhando, apreciando, não queria, enfim, uma série de dificuldades. No dia que ele se dispôs a aceitar a ajuda, ele foi imediatamente ajudado. E é assim que a gente tem que fazer, né? Então, viver sem preocupação. Não precisa estar com esse compromisso querendo apressar. Eu não tenho fé, não consigo. Consegue. Aos poucos, um belo dia, essa coisa vai ficar bem clara para a gente, né? Vai se fortalecendo, né? É isso mesmo. Eu vou pedir a você só mais um favor. Eu pedi para que você faça a prece final, por gentileza. É possível? Com certeza. Tá bom, obrigado. Com muita alegria, com muita gratidão, que eu convido a todos os meus irmãos a fecharem um pouco seus olhos para buscar pensar no nosso Mestre Jesus e assim com toda a paz do seu coração dizer: Jesus amado, muito obrigado, Senhor, por esta tarde maravilhosa. Como é bom, Cristo, ter o Senhor conosco nesses momentos de fortalecimento espiritual que todos precisamos. Nessa hora, Cristo, é impossível não lembrar dos nossos irmãos que estão acometidos por essa enfermidade tão grave, o Covid. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor, para que esses irmãos possam se restabelecer. Pedimos tuas bênçãos para que nós possamos aprender a mensagem que isso tudo está nos trazendo, de transformação, de reflexão, de ponderar sobre os destinos que a humanidade está tomando e que certamente não eram os melhores, e agora a gente consegue parar, pensar e refletir e fazer diferente. Então, Senhor, que a nossa humanidade, nesse momento, que essa nossa prece desse grupo aqui, Jesus, possa funcionar como um bálsamo no coração dessas pessoas, para que elas se fortaleçam, para que elas busquem se transformar, assim como nós estamos tentando. Jesus amado,
que consigamos ser fiéis aos teus ensinamentos, nas pequenas coisas, Jesus. Aqui estamos juntos falando em teu nome. É muito fácil, Cristo, nesse momento sentir tua presença, quando dois ou mais estão reunidos em teu nome, o Senhor está presente. Mas, Jesus, é preciso que a gente te sinta no dia a dia, na hora que a gente acorda, na hora que a gente convive com aquela pessoa que não nos é tão simpática, mas é nesse momento em que a gente busca a Ti, Mestre, para oferecer para aquela pessoa a palavra que ela precisa ouvir para se transformar. Então, Cristo amado, muito obrigado. Obrigado à equipe espiritual que nos assiste e orienta, a equipe espiritual do nosso querido Nezeba, que consegue, Jesus, diante de toda essa situação, ainda se manter ativa, trazendo essa luz do entendimento para todos os irmãos que nessa tarde se conectaram aqui. E assim, mestre, é com muita alegria que nós te agradecemos, Jesus. Que esse teu Natal seja um Natal de muita luz, seja um Natal de esperança em novos tempos e que consigamos enxergar com mais clareza o teu exemplo. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Quero desejar a você, Alexandre, a todos os seus, a todos os componentes do Nezeba, a todos que participam dessas tardes do nosso sábado e aos que estão ausentes também hoje. Um Feliz Natal a todos, de muita luz, muita paz, que possamos deixar de lado as divergências, pelo menos por um dia, né? Uma certa vez no Natal, uma sobrinha nossa disse: no Natal todo mundo fica bonzinho. Aí eu disse: olha, pelo menos um dia, né? Pelo menos um dia. Já é alguma coisa. Pior é se